A Gol entrou em recuperação judicial nos Estados Unidos, fato que levou a empresa a ser excluída do Ibovespa, o índice das principais empresas brasileiras. Mas o que está acontecendo no setor de aviação civil que leva tantas derrocadas das empresas desse setor? Neste vídeo abordaremos os motivos pelos quais investir em empresas aéreas no Brasil não passa de uma especulação perigosa. Nas palavras de Benjamin Graham, investimento nada mais é tudo que garante o capital principal mais uma rentabilidade adequada. Ou seja, tudo que não se encaixa nessa forma de manter o capital principal e trazer algum retorno é considerado especulação. Mas por que o Brasil é um local onde acontece tantas quebras de empresa de aviação civil? Inicialmente, é claro que o Brasil não é o único país onde as empresas de aviação civil têm dificuldades de se manter no mercado. Porém, aqui parece que é muito mais difícil prosperem durante muitos anos. Foi o caso, por exemplo, da Transbrasil, VASP, Varig e recentemente da Avianca, que são empresas que tiveram uma grande relevância no mercado, algumas foram até líderes desse segmento, mas entraram em recuperação judicial. Posteriormente, foi decretada a falência delas. Vamos elencar os motivos por que é tão difícil essas empresas se manterem rentáveis no mercado brasileiro. Inicialmente, como eu falei, não é só no Brasil que isso acontece. As empresas aéreas são empresas que não têm vantagem competitiva duradoura. É um segmento da economia onde que a empresa ela não consegue diferenciar das demais, entregar um valor a mais no produto que ela entrega. O consumidor também não percebe que comprar numa companhia A ou na companhia B vai trazer algum retorno para ele. Desta forma, há uma competição por preço, onde o consumidor vai sempre buscar a companhia aérea que lhe entregue a passagem mais barata. Isso é no mundo inteiro. Tem outras questões, por estarmos num país emergente e com muito volátil, que leva a situação a ser pior ainda. As empresas de aviação civil, elas não têm muitos ativos. Os ativos delas são basicamente a sede da companhia, uma carteira de recebíveis, ou seja, de passagens vendidas a prazo, passagem vendida com recebimento a prazo, e um ou outro ativo intangível, por exemplo, slot, autorização de pouso em locais de grande movimentação de passageiros, como é o caso no Santos Dumont e no aeroporto de Congonhas. O que deveria ser ativo das companhias não é, que na verdade é os aviões. A maioria das companhias aéreas, para não dizer praticamente todas, elas utilizam um processo de aluguel de aeronave chamado leasing. Só é que esse leasing, por ser um aluguel, ele leva essas companhias, também possibilita que elas tenham muitas rotas, mas ao mesmo tempo, independentemente se a companhia aérea está conseguindo vender ou não a aeronave, ela tem que manter o aluguel em dia. Ao mesmo tempo, caso ela falhe no pagamento dessas dívidas, as empresas que estão arrendando a aeronave podem requerer de volta esses aviões, porque o avião não pertence à companhia aérea. Mais precisamente, o leasing é como se fosse um carro alugado. Se não pagar o aluguel, um mês depois, a proprietária do veículo pega ele de volta e pode alugar para um outro concorrente. As empresas são muito alavancadas. Como eu falei, o custo, quase todos os custos das empresas aéreas são em dólar. Tanto o custo do leasing dos aviões, quanto do combustível, das peças de manutenção e seguro.
poucos são os custos em reais, como salário e taxas aeroportuárias. Ao mesmo tempo, a receita da companhia aérea é praticamente toda em real. Desta forma, se haver uma disparada tanto do petróleo quanto do dólar, a companhia aérea não vai conseguir repassar os preços da mesma forma que deveria, já que o consumidor ele não recebe em dólar. Então, se o preço disparar 30%, certamente se a companhia repassar os 30% que deveria ser o correto, ela não consegue, porque se ela fazer isso, o que vai acontecer? Ela não vai ter clientes. Ao não ter clientes, ela não consegue lotar o avião. Não lotando o avião, com aquela receita daqueles passageiros, poucos que entraram no avião, ter uma receita adicional além dos custos da aviação, ou seja, ela vai ter um prejuízo muito grande. O avião carregando 300 passageiros ou carregando 100, o custo é praticamente o mesmo. Mas se ela leva 300 passageiros, ela consegue ter uma lucratividade. Se ela leva 100, ela já começa a ter prejuízo, um prejuízo muito grande. As empresas aéreas brasileiras odeiam lucro líquido. Por mais polêmico que seja isso, é fácil vocês verificarem. Vão até lá no Estatuto Social, tanto da Azul quanto da Gol, que são duas companhias com capital aberto no Brasil, e vejam o Estatuto Social. As empresas, elas colocam lá no Estatuto, por exemplo, aqui no caso da Gol, que caso ela pague dividendos, o dividendo das ações preferenciais, ou seja, as ações que estão livre circulação no mercado, vai receber 35 vezes mais do que as ações ordinárias do controlador. No Estatuto da Azul, deixa claro que se haver distribuição de dividendo, o acionista minoritário vai ter 75 vezes mais recurso do que o acionista controlador, o que detém as ações ON. Isso significa o quê? Que para esses controladores, uma empresa dessa jamais pagará dividendos, pois não faz sentido você pagar dividendos se você tem uma ação, sem o controlador você determinar o pagamento de dividendos, você tem uma ação que vai receber 75 vezes menos do que o acionista minoritário. Então, qual é a jogada principal desses empreendedores que montam companhias aéreas? É crescer receita, é atender um número maior de passageiros, esperar um momento que o mercado, as ações comecem a disparar, que a economia fique pujante e que naquele momento elas brevemente vão ter lucros até consideravelmente muito pequenos. Mas naquele momento as companhias aéreas, os controladores aproveitam para fazer emissão de novas ações. Aí o controlador emite ações que vai para o caixa da empresa, mas ele também vende as ações que ele detém no mercado acionário. Ou seja, ele tem lucro pela variação do preço das ações, não pela lucratividade da empresa. Claro que a empresa tem que chegar a ter esse ciclo positivo, ela tem que estar de pé e minimamente viável naquele momento. Mas é claro que nenhuma companhia aérea no Brasil se preocupa com lucro. Inclusive porque, mesmo sabendo das dificuldades do mercado nacional, todas elas têm rotas gigantescas. Se a empresa preocupasse apenas com lucro líquido, ela faria rotas apenas nos centros que realmente trazem retorno financeiro confiável. É perda de tempo e recursos investir numa companhia aérea, pois o risco é gigantesco. Além do mais, o retorno é muito difícil de acontecer. O maior exemplo das companhias aéreas e que a especulação às vezes chama a atenção de quem é especulador e muitos investidores acreditam que são e na verdade não são, não percebem, é que essas companhias elas têm uma grande volatilidade.
Por exemplo, em 2015, naquela crise que o Brasil passou no ano de 2015 e 2016, a Gol, as ações foi a R$ 1 praticamente, depois foi a 20. Ou seja, foi 20 vezes. No entanto, são empresas, essas empresas aéreas, são empresas que não têm um retorno realmente positivo. Nos anos de existência da Gol, desde quando ela abriu o capital em 2004, não apresentou lucratividade decente. Como vocês vão ver aqui no gráfico, teve anos que ela teve lucros irrisórios, de cerca de R$ 1 bilhão, 300 milhões, mas logo em seguida vem anos com prejuízos bilionários 3, 4 vezes maior. Ou seja, esse tipo de empresa, ela pode servir para especulador, para investidor jamais, porque é comprar, correr o risco e no final ver o dinheiro evaporar. Era isso que eu queria deixar para vocês. Até o próximo vídeo.